Então, para nortear vocês, vou trazer um pouquinho da nossa trajetória, de quem é o Instituto Hillman, para quem está caindo agora de paraquedas aqui, para poder entender um pouquinho melhor. Então, a bandeira que vocês vão levantar, a camisa que vocês vão vestir, que faça mais sentido para vocês. Então, vou explicar um pouco melhor quem nós somos. Depois a gente passa pelo contexto social. Então, quem são os nossos atendidos? Com quem que a gente vai falar? Porque para a gente atuar na causa, a gente primeiro precisa entender quem é o nosso final ali, quem é o nosso assistido. Por fim, a gente entra na parte da logística do projeto. Então, como vai funcionar o projeto em si? Que serviços a gente vai levar no dia primeiro? Como é a logística? Qual que é o mapa da ação? Então, a gente deixa claro como vai funcionar a entrada, saída, almoço. E aí, no final, as diretrizes gerais e a gente abre para dúvidas, como eu tinha trazido para vocês. E aí, então, só lembrando também, gente, deixar os microfones fechadinhos e a gente abre no final para essa troca. Só para vocês entenderem a nossa pauta de hoje. Passando, Ivan, por favor. Então, gente, hoje quem vai estar aqui apresentando sou eu e o Ivan. Eu sou diretora do Instituto Hillman, para quem não conhece, me chamem de Pati, que eu prefiro. Sou psicóloga, sou neurocientista e também sou ali pós-graduada em psicologia positiva. A minha bandeira ali que eu levanto, a maior delas é a diversidade e inclusão. Eu tenho uma irmã que tem uma deficiência intelectual, então, para mim é sempre importante a gente olhar para essas causas e saber as bandeiras que a gente levanta, né? No Instituto, eu comecei em 2017 como voluntária, sempre atuei no terceiro setor, sempre em outras organizações, em outras ONGs. E aí, em 2019, eu saí da ONG que eu estava, que trabalhava justamente com educação inclusiva em escolas públicas, para entrar no Instituto Hillman. Abracei o sonho e hoje estou aqui como diretora operacional. E aí, do meu lado, eu estou com o Ivan, esse parceiro. Ivan, se apresenta aí, meu querido. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sou o Ivan, responsável técnico e logístico aqui do Instituto Hillman. Atuo aí principalmente nas áreas elétrica, logística geral, técnica do Instituto. E estou aqui para ajudar vocês a Há quanto tempo, Ivan, no levar esse Instituto? evento. Tô já desde 2019, já faz bastante tempo. Até eu me perco nessa daí. É E é um isso, a gente. prazerzão estar aqui com vocês, construindo toda essa jornada e levando esse projeto aí, sempre. O Ivan é muito modesto, porque ele é muito, muito mais que isso mesmo, assim, para nós, enfim. Mas vamos lá, que a gente tem que continuar e o nosso tempo está apertado, Ivan. Então, falando sobre a nossa trajetória, pode passar para o ladinho. Aí, explicando um pouco mais sobre quem nós somos, né? A gente está, então, com 8 anos de atuação. Como eu falei, em 2017 começou, eu estava desde a primeira ação lá. E a gente, então, apresenta o Instituto Hillman como sendo uma ONG que conecta empresas e voluntários a pessoas que buscam por oportunidades. E aí a gente também se apresenta muito como o S do ESG. Para quem não está acostumado com essa sigla que está cada vez mais dentro do meio corporativo, significa, né, social, ambiental e governança. Então, atuações que precisam acontecer dentro das empresas para que elas sejam cada vez mais conectadas com o mundo ao seu redor, né? Ela precisa também se responsabilizar pelo que está acontecendo ali. E aí, o ESG, a gente entra no S do social, do social. E aí a gente faz tanto a gestão de projetos sociais, quanto também implementa impacto social dentro das empresas. A gente é uma ONG internacional, então estamos no Brasil, no México e na Espanha. Atualmente a gente está aí com mais de 12 mil pessoas impactadas, com 3 mil voluntários na nossa base, e a gente atua com 4 causas sociais diferentes. E aí eu vou apresentar depois, acho que eu não vou ter a oportunidade de trazer cada causa, então já vou trazer aqui para vocês, né? A gente vai ter os refugiados e imigrantes, população em situação de rua, as meninas e os meninos, né, trans e travestis em situação de vulnerabilidade, e a gente tem a democratização do acesso à cultura, e aí muito trabalhando com as pessoas em vulnerabilidade extrema, e aí isso varia bastante. No próximo slide, a gente explica também um pouco melhor da nossa jornada, Ivan, trazendo ali, claro, se fosse para a gente trazer, né, do México e da Espanha, e em 2019 que a gente, então, abre o nosso CNPJ internacional nos 3 países. E aí se oficializa ali. Até 2019, a gente só atua com população em situação de rua.
E aí, em 2020, a gente começa também a atuar com refugiados e imigrantes, e a gente entra no Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua. Então, aqui a gente começa a estar cada vez mais também dentro do primeiro setor, o governo. E aí a gente começa a falar sobre as políticas públicas. Então, a gente se aprofunda aqui. Em 2021, a gente entra mais na parte das empresas, né, do segundo setor, e a gente trabalha mais o In-Company. E aí, lá em 2021, a gente também começa a atuar com as mulheres, depois a gente também abrange os homens, trans e travestis ali, da Casa Florescer 1, 2 e João Néria. A gente está hoje aí com 90 assistidas, e aí todos os meses a gente vai fazendo essas ações. Em 2023, a gente, então, começa a trabalhar cada vez mais o Academy, a educação, e aí agora 2025 é o que a gente está construindo junto. E aí, vou explicar para vocês o que a gente vai fazer juntos, mas para isso, vou explicar um pouco mais também sobre o contexto social. Ivan, passando, por favor. Sim. Então, gente, só para ficar claro, né? Temos três pilares dentro do Instituto. O primeiro, que é Programa de Desenvolvimento Social e Pessoal, que são as nossas capacitações, as nossas palestras, que a gente trabalha ali na pessoa física mesmo, então a gente lapida e trabalha as habilidades socioemocionais, a gente tem um trabalho muito bacana voltado ali para a educação e esse desenvolvimento, a gente também leva as informações, aí ali dentro tá os podcasts, tá os nossos cursos, os cursos de liderança, então tá tudo ali dentro. A gente tem os projetos sociais, que é o segundo pilar, e eles estão todos conectados com a Agenda 2030 da ONU, então com as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU colocou que é importante que a gente cumpra para que a gente tenha, então, um mundo melhor, para ser mais fácil de explicar. E o terceiro pilar, que é, então, o nosso Human Company, que a gente tem ali à frente com as empresas, que as empresas também são feitas de pessoas, então a gente traz essa humanização também para lá. E falando do projeto Human Day, aquele primeiro projeto que aconteceu em 2017 é justamente o Human Day. Esse projeto se transformou, então ele é o nosso primogênito ali, o que veio primeiro, e ele é um dia humanizado para a população em situação de rua. Então, nesse dia, a gente quer levar dignidade, a gente quer levar a cidadania para essa galera. E aí a gente tem, né, mais de 18 edições realizadas. Com vocês, a gente vai, então, implementar a 19ª edição. A gente tem aí mais de 10 mil pessoas impactadas só nesse projeto. 2 mil voluntários que estão aí sempre ativos com a gente. E a gente tem 50 parceiros até então na nossa jornada aí conosco. Tem alguns spoilers da gente aí no G1, na Globo, na Band. Então depois dá para clicar aí e assistir, ver um pouquinho mais disso. A gente se reforça nesse lugar. E aí, passando para o lado, Ivan, o que a gente traz de mais importante do Instituto, do Human Day em si, é que a gente resgata nesse projeto, né? E resgata como? A gente resgata a confiança através da escuta. A gente resgata a autonomia através da escolha. E a gente resgata a cidadania através dos serviços. Então, esses são os pilares, os nossos focos mesmo. Então, sempre a escuta ativa, a opção de escolher. Então, você vai ver nossa loja de roupas gratuitas. A gente tem lá a loja, ela está feita com andaimes multidirecionais, as roupas estão triadas, estão em cabides, estão separadas por numeração. E aí a gente recebe essa pessoa, coloca o adesivo com o nome da pessoa, então a gente recebe o assistido como nosso cliente. O que você gostaria para hoje? A gente tem a opção de pegar, sei lá, 4 peças de roupa. E aí a gente vai atendendo ele. Isso é dignidade, né? Isso é poder de escolha. Então, e isso dá autonomia. É diferente de alguns projetos que a gente vê que tem ali, né, sei lá, entrega o saco pronto, ou entrega no saco de lixo. Ou a gente traz essa dignidade para os nossos serviços, né? Em relação aos nossos 5 pilares, a gente também traz a essência do Instituto para que vocês também estejam ali familiarizados com os nossos propósitos, né? A gente fala que tem que ter essência human para poder participar dos projetos. E a essência human, ela começa com a empatia, né? Então, e a empatia aqui de entender que a gente nunca vai conseguir estar no lugar do outro, porque a gente nunca vai ter passado pela vivência do outro. Então, a gente vai com a nossa empatia no lugar da gente consegue imaginar. A gente consegue ativar dentro de nós sentimentos de
nossa, e se eu tivesse nessa situação? Como seria? Que sentimento eu teria dentro de mim? E aí eu posso correlacionar ali com alguma dor que eu já passei, com algum sentimento que eu já passei. Eu falo, eu imagino que seja assim. Nossa, isso seria difícil. Então eu me compadeço, eu tô junto, eu tô perto. Essa é a empatia que a gente imagina, esse cuidado, essa conexão com o outro. E a empatia, ela começa nesse lugar, né? E aí, sobre se comprometer com o projeto, sendo o segundo pilar, porque a gente está contando com vocês, como a gente está trazendo em toda a nossa comunicação, para essa edição em específico, está difícil da gente conseguir bater a nossa meta de voluntários. Então, todo mundo importa aqui, assim. Eu preciso que vocês cheguem no horário combinado. E eu realmente preciso que vocês vão até o evento, participem do evento, e participem até o final desse evento. E que estejam ali comprometidos em entregar o melhor de vocês. Então, a presença é muito importante nesse lugar, né? Com essas diretrizes, assim. Então, que vocês leiam os materiais que a gente está mandando, que vocês se comprometam a estar no dia. Por exemplo, aqui hoje a gente está com 34 pessoas assistindo. A gente sabe que muita gente tinha algum compromisso ou trabalha de sábado, a gente super entende. Mas é nesse lugar, sabe? Eu preciso contar com vocês, vocês precisam estar aqui também, sabe? Ivan, pode passar para o terceiro pilar, que é a questão do não julgamento. Então, exerça a gentileza no evento. E é difícil, porque eu lembro de alguns primeiros eventos assim que eu participei e que eu recebi uma pessoa, gente, assim, era um odor muito forte. E um cabelo, assim, tava. Ele me trouxe que fazia mais de 3 meses que não lavava. Então, quando a pessoa estava falando comigo, nos primeiros eventos, e aí, assim, para trazer minha jornada, eu comecei a ser voluntária quando eu tinha 8 anos de idade com os meus pais. Então, é nesse lugar, assim, de criança que não sabe, era difícil para mim prestar atenção no que ele estava falando, porque eu estava prestando atenção em toda aquela caricatura, toda aquela pessoa totalmente diferente, e era difícil se concentrar. O julgamento está aí. O julgamento ele existe. Todo mundo faz pré-julgamento sobre os outros. Isso é humano, tá? Porque isso lá atrás, quando a gente se desenvolveu e a gente estava naquela época dos primatas com as cavernas e tudo mais, se vinha alguém diferente, a gente precisava entender se era seguro ou não. A gente ficava em sinal de alerta, ou a gente fugia, ou a gente lutava. Então a gente julga, a gente julga. Mas o que a gente faz com o nosso julgamento é que define quem a gente é. Então, nesse lugar de definir quem a gente é, escolha exercer a gentileza. Vamos tentar focar no que a pessoa está trazendo, como focar na fala dela, focar na conexão que ela vai ter. Então, a gente vai tentar fazer com que a experiência dele seja a melhor possível. Você vai se esforçar para que ele seja a sua prioridade ali. E aí, quando a gente coloca isso como premissa, o julgamento ele vai sendo segundas opções, terceiras opções, enfim, a gente vai olhando mais para essa premissa. Eu vou fazer esse dia ser diferente. Mas lembrando também que a gente precisa cuidar de quem cuida. E aí, até dentro do Instituto, a gente tem um setor de voluntários que cuidam dos voluntários. Então, a gente tem um setor que só cuida de vocês, para cuidar do almoço, para lembrar de tomar água, para ajudar ali a deixar o cafezinho sempre montado. Então, a gente tem um setor de cuida de quem cuida, mas vocês também precisam se cuidar. Então, gente, lembrar mesmo de, na noite anterior, dormir bem, de se alimentar bem, lembrar mesmo durante o evento de tomar água, de ir no banheiro, porque muitos voluntários se esquecem de si para poder se entregar para o outro. Mas a gente traz aqui que, até né, por esse perfil de voluntário, isso é muito comum, isso é muito recorrente. Mas a gente traz essa preocupação. A gente teve uma vez uma voluntária, estava super calor, ela não estava se hidratando, passou mal. E aí a gente falou, nossa, a gente precisa ter mesmo esse setor de cuidado. Então, essa premissa, assim, também que é super importante da gente não esquecer. Vamos olhar e também se priorizar. Puxa, passei por uma situação que eu não estava esperando. Preciso de um tempo para respirar. Dá para você ir até o nosso QG, que depois eu vou explicar onde é. Fala para o seu líder, nossa, passei por uma situação, agora eu preciso parar para respirar um pouco. E respeitar o seu tempo de respiro. Porque isso também compromete a experiência do outro e a sua experiência. Então, a gente precisa respeitar os nossos momentos. Está tudo bem também a gente ter pausas, tá? Para o quinto pilar, é que a gente não pode gerar falsas expectativas. Então, às vezes, chega para nós alguém falando: eu precisava só de um pijama e eu não tenho pijama. Estou dando um exemplo, tá?
E aí você pensa naquele pijama que você tem em casa, que tá lá parado, que você super poderia dar, e você fala: fica tranquilo, amanhã eu volto aqui com seu pijama. É, gente, quando a gente veste a camiseta do instituto, o colete do instituto, a gente se compra, a gente é o instituto. Então a gente não pode prometer nada, a gente só vai prometer o que a gente está ali, o que a gente tem ali. Então, aqueles serviços que a gente tem, a gente pode falar, ó, vai ter roupa, vai ter isso e aquilo, porque é o que a gente está oferecendo. Para além do que a gente está oferecendo, a gente não promete, tá bom? Depois, como pessoa física, se você quiser voltar e procurar essa pessoa, aí é outra coisa. Mas no evento, não prometa nada, tá? Porque depois você pode não cumprir, pode acontecer algum imprevisto, você pode né, falar que volta no outro dia, mas aí depois aconteceu alguma coisa, e é o nosso nome que aparece. No final, é o instituto que não entregou esse pijama. Então, a não expectativa é muito importante, tá, galera? Vamos tentar. E é difícil falar o não. Então, até assim, você tá na loja, no setor da loja, e aí o cara fala: Meu, você pode reservar aquele casaco ali para mim, porque eu preciso muito. Aí ele conta toda a história dele do porquê ele precisa daquele casaco. E é difícil. É difícil você ter que falar: Cara, eu não posso prometer isso para você. Você vai ter que ficar na fila mesmo. E aí, quando você chegar lá, você vai. Se tiver ainda lá, você vai ter a oportunidade de pegar. Mas não posso prometer. Então, isso é bem importante que a gente entenda e a gente se comprometa. Essas são as 5 premissas, né? Passando o Ivan para a próxima, a gente sempre também deixa um espaço aberto para também, se vocês querem acrescentar algum combinado, né? Porque a gente fala que a gente faz as ações com a população em situação de rua, com os voluntários, e não para a população em situação de rua. Não estou fazendo esse treinamento para vocês, voluntários. A gente constrói as coisas juntos, né? Então a gente também quer ouvir vocês. Então, se vocês também imaginam aqui uma sexta premissa, vocês podem escrever aqui no chat também e a gente deixa elas anotadas. E elas fazem parte também dessa nossa criação. Então, se vocês pensam agora, nossa, faltou tal coisa que é super importante de colocar como premissa, pode também colocar aqui que a gente depois coloca no nosso grupo para se lembrar, porque a gente vai mandar isso aqui, essa apresentação lá no grupo, e aí a gente também coloca essa premissa aí para vocês também participarem com a gente, então fiquem à vontade. E vai passando para a próxima. No final de tudo, o que a gente precisa assim lembrar mesmo, que talvez pareça muitos combinados, né? Mas é que a gente precisa entregar com amor. A gente precisa fazer tudo o que a gente está ali entregando com muito amor. Passando para o lado, Ivan, porque a gente quer que as pessoas elas sejam bem recebidas, vistas, ouvidas, amadas, valorizadas. Então, você pode ser um motivo dessa pessoa lembrar daquele evento. O evento passou e essa pessoa ela vai lembrar: Nossa, eu lembro daquela moça que me recebeu lá na entrada, me chamou pelo nome, olhou no meu olho. Seja o motivo das pessoas se sentirem bem. Então, é responsabilidade de todos aqui. Mas quem são essas pessoas, né, que a gente está falando tanto? Quem são esses assistidos, né? E por que a gente faz esse projeto, né? Como surgiu essa ideia também? E essa ideia ela veio do incômodo, né? Lá em 2017 do Alê, que depois a gente foi cada vez mais abraçando também essa causa e esse projeto, né? E aí a gente tem alguns dados que trazem o cenário atual, né? Então, o Brasil está aí como o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômico do mundo. Esse é um fator que a gente precisa levar em consideração. Então, tem muita gente com muito dinheiro, e aí esse dinheiro também não é redistribuído ali, não chega para todos. E aí a gente fala muito sobre meritocracia, né? E alguns cenários atuais, mas assim, a principal causa de desigualdade social, se a gente fosse colocar, seriam essas que a gente coloca nesses tópicos, né? Então, é a falta de acesso à educação de qualidade, é a má distribuição da renda, é a política fiscal que é injusta, são os baixos salários e é a dificuldade das pessoas de terem os acessos a serviços básicos, a saúde, a transporte, a saneamento básico. Então, isso são pontos de incômodo para nós. Lembrando, gente, que a gente, do lado de cá, o Instituto Hillman, ele é laico e apartidário. A gente está falando de dados, tá bom? Do que a gente tem de informação. E é isso. E aí, quando a gente olha esse cenário de desigualdade social, a gente pensa, tá, entendi. É isso que está acontecendo. Para onde vão essas pessoas? Se tem tanta desigualdade, para onde vão essas pessoas?
Aí, então, a gente, né, tem ali as comunidades carentes, a gente tem a população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade, a gente tem muitas vulnerabilidades, e quando a gente chega no extremo dessa vulnerabilidade, para onde essas pessoas vão? Elas vão para as ruas. Então, o lugar final da extrema ali, vulnerabilidade é a situação de rua. E aí, nessa situação, a gente também encontra muito preconceito, a gente encontra muito estigma. E aí a gente ouve, né? Ah, mas as pessoas em situação de rua, elas são perigosas, ou ai, coitadinha dessas pessoas, ou são loucos, né? A gente tem que ficar longe, distante, ou preguiçosos, vagabundos que não querem trabalhar, não fazem nada. Tenho muito medo dessas pessoas, fecha o vidro, tá vindo, é bandido, é violento. A gente tem esses estigmas, né? Esses estigmas, eles são impostos para nós, né? Pela sociedade, e também por a gente habitar em uma bolha, e o medo do desconhecido, gente. O medo do desconhecido é o que nos afasta. Eu falo que o contrário do amor, ele não é o ódio. O contrário do amor, ele é o medo. Então, o medo nos afasta. E aí, quando a gente olha para o cenário atual, a gente tem ali o último censo que foi feito para a população em situação de rua foi em 2021. Então, ele é um censo antigo. E aí, em 2021, trouxeram que a gente tinha em São Paulo 31 mil pessoas em situação de rua. Mas esse censo ele não foi atualizado. A gente está tendo uma cobrança, uma pressão para que o governo faça, né, esse censo, que é super difícil de fazer, e a gente sabe que tem várias. Até esse número, né, de 31 mil pessoas, a gente, por vezes, entra em embates, porque a gente sabe de algumas coisas que acontecem, né? Assim, essa população, ela é uma população itinerante. Então, ela não fica no ponto fixo, geralmente. Outra coisa, a gente estava sabendo nesse último censo mesmo, que quando estavam contabilizando, contabilizavam só as pessoas que tinham barraca. As pessoas que estavam na calçada sem barraca não estavam sendo contabilizadas. Então, a gente tem várias problemáticas em relação ao censo e críticas em relação ao censo. Mas a gente tem um estudo que foi feito, acho que esse aqui em 2025, que a gente tem com base, então, no cadastro único, no CAD único, que traz um número muito maior para nós. E a gente coloca ele como verdade aqui, mas entendam, né? No censo, a gente tem 31 mil pessoas em situação de rua no estado de São Paulo. Falando ali, com base no CAD único, a gente tem 96.220 pessoas vivendo nas ruas de São Paulo hoje. E quando a gente fala em Brasil, a gente está aí com 335.151 pessoas. A gente coloca o número quebrado mesmo, porque todo mundo importa, sabe? Então, para nós, até é isso. A gente deixa claro mesmo com o número grandão, que é assustador, porque quando a gente olha, só voltando, é 4 vezes maior o número do que 2023, sabe? Então, a gente, quando o Instituto Hillman foi formado, se eu não me engano, a gente estava com 24 mil pessoas em situação de rua. E aí esse número ele só vem crescendo e crescendo. E por que cresce, né? Então a gente tem várias questões do porquê cresce, mas acho que assim, a principal delas, que também vocês devem imaginar, foi o boom que deu quando a gente teve a pandemia e a gente teve o desemprego muito alto e as pessoas e famílias indo para as ruas, né? Mas depois eu trago um pouco mais sobre quem está nessa situação e o porquê. Falando do perfil que a gente vai encontrar no nosso projeto e o perfil que está nas ruas, né? Que é isso, né? Bate completamente. A gente tem 84% que são homens. Então, isso é importante. A gente tem só 16% que são mulheres em situação de rua. Então, é majoritariamente ali masculino o lugar. De idade, a gente tem 18 a 59 anos, mais ou menos. Então, é uma faixa etária ali bem grande, é bem misto nesse sentido, né? Em relação à renda, 81% dessas pessoas vivem com 100 reais por mês, cerca de 7% do salário mínimo atual. E aí, como elas vivem, o que elas fazem, né? E elas vão até os núcleos de convivência, por exemplo, a nossa ação vai ser feita no núcleo de convivência. O que é um núcleo de convivência? É um lugar que as pessoas conseguem ir. Todos os dias tem café da manhã, almoço, e eu acho que tem janta também. E elas ficam lá, têm acesso a alguns serviços, tem assistente social. Então,
eles conseguem sobreviver com isso porque a gente tem também uma parte do governo que tem atuação, que tem, né, ali estrutura, mas muito também porque existem as ONGs. Porque as ONGs, elas acabam chegando onde o governo não chega. Porque é tanta demanda que eles não dão vazão, não tem. Então a gente faz também um trabalho que deveria ser feito pelo governo, mas que como ele não consegue abraçar, a gente acaba assumindo essas responsabilidades. Só, mas faltou um último tópico, Ivan, em relação à educação, que é mais da metade não completou o ensino fundamental ou não possui uma instituição formal. A gente encontra muita gente que tem formação, que tem mestrado, doutorado, fala 4 línguas, é bizarro do quanto tem, mas também a gente encontra essa questão da educação também sendo muito forte. Então, entender esse lugar, né? E até assim, a gente teve nesse Rio Mandei a gente não vai ter, mas a gente tinha uma oficina de cartas. E a gente partir do princípio da empatia, de quando a gente vai, por exemplo, trazer as cartas. Ah, tem carta aqui para escrever, não sei o quê. É a gente pensar, putz, talvez essa pessoa não tenha, ela seja analfabeta funcional, ela talvez não consiga escrever. E aí a gente tem que se colocar no lugar do outro, nesse lugar de, tipo, não chegar, ai, você sabe escrever, é vergonhoso, a gente não faz esse tipo de pergunta, a gente chega e fala assim, você gostaria que eu escrevesse para você? Ó, eu posso escrever aqui. E aí, se a pessoa sentir a vontade, ela vai falar, não, pode deixar que eu escrevo. Mas você se oferece para fazer aquilo com mais delicadeza, com mais gentileza não fazendo julgamento. Talvez ela escreva, ela já tenha escrito um livro, entende? Mas a gente precisa se colocar nesse lugar de dar esses passos para trás e permitir ser mais gentil quando a gente olha para esse cenário e para quem a gente está conversando. E os desafios, o principal ali agora que a gente vem enfrentando, e acho que quem está acompanhando os jornais, enfim, é a violência. A gente está com um aumento muito grande, a gente está tendo muito cenário de violência, de agressão, de ataque à população em situação de rua muito mais do que acontecia nos anos anteriores. E aí a gente tem ali os registros também de 46 mil atos de violência contra pessoas em situação de rua no Brasil nesse período, mas agora no estado de São Paulo a gente vê muito mais, assim, vocês abrem o jornal, tá sempre passando alguma coisa que aconteceu, atearam fogo, machucaram, mataram. Então, essa é a nossa preocupação do extremismo do que está acontecendo e a invisibilidade, né? A falta das políticas públicas eficazes para essa população ou da política contra essa população, né? Por exemplo, quando a gente vê a aporofobia, que é quando colocam embaixo de viadutos aquelas coisas no chão pontudas, que aí não permite que a pessoa deite, aquilo é aporofobia. Então, ou trabalhando contra ou não existindo, a ausência dela. E aí são preocupações, são desafios que a gente vem enfrentando. E tudo isso eu acho que como pilar é a falta de informação. Por isso, hoje, é nosso papo, a nossa conversa. A informação, ela salva. Então, quando a gente traz os porquês, quando a gente traz quem e o que está acontecendo, talvez a gente consiga se engajar mais. A gente consegue, por exemplo, se olhar quando a gente for votar, para ver, putz, esse vereador aqui, ele tem alguma política para a população em situação de rua? Ele levanta qual bandeira? E não precisa ser população em situação de rua. Eu digo, qual a bandeira que você levanta? Ele levanta essa mesma bandeira? A gente cobra pelo que ele está trazendo? Tudo isso é importante, sabe? O todo é importante, tudo impacta. Passando para o lado, Ivan, quando a gente fala sobre a causa, ela é muito complexa de definir, assim. Mas a gente teve esse estudo do IPEA, que eles trazem que, então, a gente tem, então, como primeira causa do porquê essas pessoas estão em situação de rua, sendo os problemas familiares ou com companheiros. Lembrando, tá? Esse estudo, a pessoa podia colocar mais de uma opção. Então, aqui a soma vai dar mais do que 100%, tá? Mas o que deu de principal foi problemas familiares, depois o desemprego, a falta de oportunidade, né? Que também acho que se relaciona muito com a educação, com a formação ali. E aí, em terceiro lugar, vem o uso de abuso de álcool e drogas. Quando a gente fala de população em situação de rua, a primeira coisa que viram para mim é: vocês atuam com usuários, com drogados, então, que vocês trabalham. E a gente, aqui, quando a gente traz os dados, é só para mostrar que, cara, a primeira problemática é o problema familiar, que depois pode ter levado essa pessoa a se tornar usuária. A segunda delas é o desemprego, é a falta de oportunidade. E a oportunidade vem da onde? Da sociedade.
Então, também da gente conseguir abrir nossas portas para oportunizar que essas pessoas consigam sair dessa situação. É difícil. Quando ela vai mandar um currículo para conseguir um emprego, não tem um endereço para colocar no currículo. Aí coloco o endereço, então, do núcleo de convivência, do centro de acolhida. Mas aí, assim que vem o endereço, já sabem onde é, e aí já excluem aquela pessoa. Aí os horários, a gente estava tendo, por exemplo, nos centros de acolhida, tinha um horário para entrada, se não me engano, era 4 horas da tarde. Tipo, o cara sai às 6. Não tem como ele chegar a tempo, era 5, enfim. Sei que não tinha como ele sair do emprego e chegar. Aí pode escrever uma carta explicando, né, o trabalho, explicando para ele conseguir entrar depois do horário. Mas é tão multifacetado, isso é tão complexo, né? A roupa, que, né, se tem ali um dress code, uma roupa que ele precisa no trabalho, como ele lava essa roupa, como ele acessa essa roupa, ele tem isso, são muitas nuances, né? Depois a gente tem a perda de moradia, com 26 é alto, né? E aí a gente vem ali, então, com todos esses dados. E aí o IPEA, tudo bem, é isso, né? Tratamento de saúde, dependência do local de trabalho. Então, tem várias outras questões, mas o IPEA, ele traz 3 pilares, então, se eles pudessem mensurar tudo que eles coletaram das informações em exclusão social, então, das principais causas, né? Que é o desemprego, que é a perda de moradia, que é a desistência do local de trabalho, então ali com 54% dos entrevistados, a ruptura de vínculo social, que aí é os problemas familiares, comunitários, como a gente trouxe ali, né, 47,3%, e os problemas de saúde, principalmente mentais mesmo, que é 31,5%. Muitos esquizofrênicos, a gente vê muito nas ruas mesmo. Passando para o lado, Ivan, a gente olha para todo esse cenário e assusta. Realmente assusta, os números assustam. E aí a gente pensa, cara, quem sou eu, sabe? Que diferença que eu vou fazer no mundo? Porque parece um pouco, dá uma desmotivada quando você olha para os dados, né? E para o cenário que a gente está vivendo e para tudo que está acontecendo. Pode voltar, Ivan. Mas quando a gente. Isso. Mas quando a gente olha para o nosso trabalho, eu sempre trago essa frase que é muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, podem mudar o mundo. E às vezes é o mundo de uma pessoa, entende? Se a gente consegue resgatar um, é o mundo de um. E a gente precisa colocar essa importância também, esse lugar, sabe? Se a gente consegue mudar a vida de 2, são 2 pessoas que vão estar saindo, que vão estar se deslocando. Então, é importante, o nosso trabalho importa, esse cuidado importa, esses serviços importam. É por isso que a gente está aqui hoje, no sábado de manhã, porque a gente se importa. E a gente sabe que isso pode realmente ajudar esse outro. E aí, para a gente fazer, então, uma mudança, mesmo que seja pequena, mas a mudança que a gente consegue fazer, a gente tem que olhar e prestar atenção no. E aí pode passar, Ivan, para como a gente atende essas pessoas, né? Como a gente tem esse cuidado no atendimento em si, como a gente atua com elas. Passando para o lado. No seu tempo também. Boa. Que é a atenção e a acolhida. Então, como a gente recebe essas pessoas no Human Day, como a gente espera que vocês recebam também. Passando para o lado. E aí a gente tem que pensar assim, o que favorece a conexão? O que favorece a gente para estar ali perto dessa pessoa? Porque eu posso trazer para vocês, né, que ali, né, estar na mesma altura, então olhar no olho, isso é importante, né? Da gente, por exemplo, a pessoa está sentada, a gente geralmente tenta sentar também. Tá deitada, a gente geralmente tenta se aproximar ao máximo ali para a gente estar na mesma altura dessa pessoa. Porque isso é uma questão de leitura corporal, né? Se a gente está em cima e a pessoa está embaixo, ou vice-versa, a gente acaba tendo uma hierarquia aqui, uma figura de poder aqui. E quando eu falo do voluntário, a gente está num nível de igualdade com os nossos assistidos. Eu estou em igualdade? Não, eu estou indo lá para fazer o bem, eu estou indo lá para ajudar. Como é que eu estou igual a essa pessoa? Eu digo que sim, porque eu volto, Ivan, mas que eu digo que a gente não consegue. A gente às vezes acha que, por ser voluntários, a gente tem superpoderes, né? Então a gente é super-herói, a gente vai lá salvar as pessoas. E existe muito isso, essa síndrome do super-herói, sabe? Mas a gente precisa realmente pegar o nosso ego, guardar aqui no nosso bolso e entender que a gente está num lugar de aprendizado.
Todas as vezes que eu vou fazer ação social, eu penso assim: o que eu vou aprender hoje? O que eu vou aprender hoje? São perguntas que nos norteiam para as nossas ações, né? E aí, quando eu vou fazer ação, eu vou com esse sentimento de aprendizado, porque o que ele vivenciou, a luta, a sobrevivência, o dia a dia ali, eu não tenho. A história dele eu não tenho. E aquilo é o que eu vou trazer de aprendizado para a minha vida. E aí, será que, né, nessas perguntas, no que é importante, eu deveria perguntar sobre a família dela, sobre por que ela foi nas ruas, o que é importante de verdade, sabe? E aí, passando agora assim para o lado, Ivan, é, a gente tem aqui as premissas. Não tem uma receita de bolo. Eu não posso falar para você, não pergunta da família. Geralmente, a gente acha que é indelicado quando a gente traz, por exemplo, sobre o porquê ela está nas ruas. Porque tudo a gente tem que pensar assim: o que favorece a conexão nesse momento, nesse contexto, com essa pessoa? Então, a pessoa vai nos trazer os limites que a gente pode entrar. Então, entendendo que a gente não conhece aquela pessoa, não é uma pergunta normal a gente fazer por que a sua família não te acolheu, por exemplo. Não existe espaço para essa pergunta, porque a gente ainda nem se apresentou, a gente nem entendeu o momento. Então, é respeitar e entender os momentos que a gente está. Então, nesse momento, nesse contexto, com essa pessoa, eu vou me apresentar. Meu nome é tal. Ah, eu sou voluntária aqui, sei lá, segunda vez. Ah, eu tô. E aí você também é de diálogo, não é? A gente não tá fazendo uma entrevista para ele. Não é lugar para você ficar ali tirando as suas dúvidas. Ali é lugar de acolhimento, ali é lugar de escuta, é lugar de troca. Então, no diálogo, a gente se apresenta, não só pergunta o nome, mas a gente fala: eu sou a Patrícia. Qual que é o seu nome? Ah, tá, seu nome. Ah, então muito prazer, José, eu sou a Patrícia. Ó, eu tô aqui, eu tô nesse setor, e aí a gente explica o setor. Às vezes eles nos dão brecha para a gente conversar, e aí a gente vai trocando aquela ideia. Ah, que legal, pô. E aí aquilo vai desenrolando, sabe? Naturalmente. Às vezes eles estão num dia ruim, às vezes foram acordados ali de manhã cedo, às vezes estava chovendo, às vezes, alguém roubou alguma coisa deles. Pô, eles não estão num dia bom. Às vezes eles não querem conversar com a gente de jeito nenhum. E isso com a gente mesmo, quando a gente está num dia ruim, a gente fala: não quero falar com ninguém hoje. Isso acontece com eles também. Eles podem também não quererem conversar com a gente. E a opção de escolher não conversar com a gente é parte daquelas nossas premissas. A opção de escolha. Então, passando para o lado, Ivan, no final, né, não existe relação sem comunicação. E não existe comunicação sem coragem. É a gente se arriscar e a gente ir lá pelo outro, e coragem é agir com o coração em latim. Então, entende que é a gente estar disposto, predisposto. E talvez a gente erre, mas na maioria a gente está tentando acertar. E esse é o pilar, sabe? E a gente está tentando entregar com amor. Então, tá ali. A gente vai entregar o que a gente tem. Às vezes eles nos dão uma abertura e a gente consegue falar da nossa vida, a gente consegue falar sobre o que a gente acredita. Às vezes a gente não consegue, às vezes um olhar nosso, às vezes um toque, às vezes um produto que a gente entrega com um recadinho. Talvez aquilo toque aquela pessoa, talvez aquilo mude o perfil daquela pessoa naquele momento, ela consiga estar mais aberta, um sorriso que a gente abre. Então, um olho no olho, isso gera a conexão, a relação. E parte da coragem. Então, da gente ir, da gente tentar, da gente ter o primeiro passo como voluntário, né? Pode passar, Ivan. Aqui, só voltando, gente, a gente prestar atenção mesmo nos nossos julgamentos, a gente deixar o nosso convidado livre para a escolha. Então, porque a gente tem tantos serviços, a gente quer, vai lá, passa em tal serviço. Se ele não quer, tá tudo bem. A gente respeitar que ele não queira. É também respeitar as escolhas do outro, sabe? Então, se ele não quer acessar, tá tudo bem. A gente mostra que serviços a gente tem, mas se ele não quiser ir, tá tudo bem. E aí, caso ele não queira nenhum serviço, eu só vim aqui para olhar, tá tudo bem também. Porque às vezes é isso. Ele só quis mudar um pouco de ambiente. Ele já tem, ele precisa pegar e carregar todas essas coisas no seu corpo. Então, ele tá com uma mochila, ele tá vestindo alguma roupa, às vezes ele olha e fala: não vou conseguir carregar. E tudo que eu tenho, eu já tô bem, já me acostumei com as minhas coisas.
é respeitar, entende? A gente não sabe o contexto do outro, né? E aí, de novo, o julgamento. Pô, o cara não tá aceitando uma roupa nova na loja, tá com essa roupa aí velha, usada. Ah, essa roupa foi a última roupa que a mãe dele entregou. A gente não sabe. E aí a gente parte da premissa não saber, não julgar. Então a gente não faz esses tipos de questionamento, desse tipo de apontamento, né? O olhar com afeto, com certeza, e sempre chamar pelo nome e respeitar os pronomes. Então, às vezes, perguntar, porque a gente às vezes acaba recebendo pessoas trans também. Então, a gente entender. Se a gente está na dúvida se é homem ou mulher, a gente pergunta assim: ai, qual pronome você gostaria que eu usasse com você? Ai, ela, dela, ele, dele. Ah, tá bom. Então, ele. Ah, então sim. E na dúvida, então a gente chama querida. Se a gente não sabe, a gente está desconfortável para perguntar o pronome, a gente usa outras palavras, a gente evita usar o pronome, entende? Mas é isso. É melhor a gente perguntar do que a gente errar nesse lugar que pode gerar uma ferida, que pode gerar uma dor, um gatilho. A gente não quer isso. Então, o máximo de empatia, o máximo de cuidado. Passando pro ladinho. Então, o que a gente espera de você é o trabalho em equipe, porque aqui a gente é um time, tá? E aí não é o seu time. Eu digo aqui que o Human Day, ele tem vários setores, né? E aí na segunda-feira, provavelmente, vocês já vão receber a função, o lugar que vocês vão estar. Ah, se é na cozinha, se é na recepção, se é no QG, se é na pesquisa. E aí, você vai falar, então o meu time é esse. Ai, tá faltando alguma coisa, eu vou priorizar meu time. Não, seu time é o Human Day. Somos o Human Day. O Human Day é o todo. Então a gente precisa estar atento ao todo e a gente precisa fazer com que o todo funcione. Então, às vezes, vai chegar lá, você está no setor, da cozinha. Ai, tô super feliz com o setor da cozinha, foi o que eu tinha colocado que eu gostava, né? Mas a cozinha foi todo mundo, foi todos voluntários. E na recepção, faltou 3. Talvez a gente precise que um líder puxe alguém para o setor da recepção, porque faltou. Ah, porque eu saí da cozinha para ir na recepção, tinha me programado, estava no subgrupo da cozinha. Entenda que a gente está fazendo o Human Day acontecer. Então, o seu serviço, o seu setor, o seu time é o Human Day. E aí, você ser realocado para lá é porque você vai estar sendo mais útil lá. Então, é a gente entender esses nossos lugares. Todo serviço é importante, todos os times são importantes, e às vezes essas mudanças precisam ser feitas para que as coisas funcionem da melhor maneira. Tem essa resiliência da gente conseguir, é isso, mesmo das dificuldades, porque esse Human Day, por a gente ter menos pessoas, e uma observação, a gente está com um número ainda, a gente não bateu nossa meta, e das pessoas que se inscrevem, a gente geralmente em projetos sociais, a gente sabe que 30% das pessoas faltam no dia da ação. Então a gente geralmente tenta colocar ainda para mais, para quando tem essa falta, a gente conseguir. A gente não chegou na nossa meta normal, e ainda teria esses 30%. Então, a nossa preocupação é quem for, a gente precisa de muita resiliência, porque provavelmente vai ter muito mais serviço, gente. Vai estar mais sobrecarregado. E a gente já pede desculpa de bate-pronto, porque não tá, a gente está tentando ao máximo, mas não está nas nossas mãos, porque depende da inscrição da galera. Então a gente ser resiliente, de se esforçar, de se entregar, de estar ali de corpo e alma, vamos fazer acontecer com o que a gente tem. Talvez a fila demore um pouco mais, a gente ouça mais reclamação. Galera, resiliência. É um dia. A gente vai fazer diferença para o próximo. É importante. Empatia, respeito. O respeito com o assistido e o respeito com o nosso colega que está do lado, com o nosso voluntário aqui, o nosso amigo que está ajudando a gente. Todo mundo está entregando o melhor que pode, com o que tem. Então, a gente olhar para isso também, né? Os compromissos, como eu falei, a gente está aberto para as experiências, ter proatividade. Então, tá vendo que tá lá, tá difícil, precisa buscar uma cadeira, tem que fazer não sei o que. Se colocar à disposição, ser proativo. Às vezes não esperar que, né, o líder vai estar lá, talvez se trazer para o líder o questionamento, mas ter essa visão, sabe? O que eu posso fazer aqui para melhorar? Como eu posso ajudar? O voluntário é o estar à disposição, né? E ter a comunicação assertiva. Então, de ser claro, de trazer ali objetividades, entender os serviços, até para explicar para os nossos assistidos. Então, ser claro na sua comunicação também é ali. Isso tudo é importante. E aí, passar para o lado, a gente, só para fechar a minha fala, quando eu falei lá atrás, né? Puxa, mas isso é tão pequeno, às vezes a gente não consegue, não vai dar conta de toda essa vulnerabilidade que existe. Aí eu trago o Carlos, o seu Antônio Carlos, que tem 45 anos, e a gente encontrou ele numa outra ação,
E aí ele veio conversar com a gente, falou que ia dar o depoimento. Vocês me motivaram a sair das ruas. Tô parando de usar drogas e me tratando no CAPS. Já faz 1 ano e 5 meses. Então, no 2 anos atrás, a gente tinha feito uma ação, um Human Day. E esse cara passou pelo nosso serviço de escutativa, passou pelo serviço social, tomou um banho, cortou o cabelo, ele trocou as roupas. A gente ainda tinha um serviço para conseguir a questão de fazer um currículo. Ele pediu ajuda para assistente social, a gente escreveu, e também para se conectar ali com o CAPS. Teve um encaminhamento da assistente social para o CAPS próximo. E aí ele fala: já estou indo ver minha família, estou voltando aos poucos. É um mundo, é uma pessoa. Então, a importância de você está aí. Eu não vou mudar a vida de 31 mil pessoas no estado de São Paulo, mas eu vou mudar a vida do seu Antônio. Eu vou mudar porque, às vezes, um dia, uma fala, um olhar é o gatilho que essa pessoa precisava para conseguir sair daquela situação. Então, todos vocês são importantes. E essa nossa ação no dia primeiro, ela é importante. Serviços tão básicos, serviços, né? Nossa, uma alimentação, um palco, uma música. Nossa, tão pouco, mas isso vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. A gente acredita nisso também. É claro que a gente está em paralelo fazendo outras mudanças, a gente está tentando trabalhar lá as políticas públicas, a gente está tentando trabalhar a raiz, mas o assistencialismo, a entrega ali no agora também precisa existir. Ela também é importante. As pessoas morrem de fome, elas morrem de frio. Então, o assistencialismo ele é importante também. Então, a gente precisa fazer esse tipo de entrega. E depois a gente tem que também olhar para as coisas estruturais. Então, a gente também está olhando para isso. Mas lá na frente, acho que para o próximo slide até, Ivan, eu vou trazer. A gente tem aqui, né, o guia, é um guia nosso, um e-book ali de 10 dicas mesmo de como ser um bom voluntário. E aí, se é a primeira vez sua, é legal olhar. E a gente tem essa cartilha online Pop Rua. Eu também mando depois, tá, gente, no grupo os links. Mas a gente tem essa cartilha Pop Rua, e essa cartilha Pop Rua, ela é animal, galera. Essa que tá ali na foto. A gente participou lá do Comitê Intersetorial de Políticas Municipais, e a gente ajudou na criação dessa cartilha, que é uma cartilha de bolso pequena. O tecido ali, o papel dela é meio impermeável também para a questão das chuvas. E ali tem, assim, que serviços existem em São Paulo, onde é perto os CAPs, onde está perto os núcleos de convivência, o que tem direito, o que não tem direito. Sabia que tem bagageiro que dá para colocar essas coisas e você deixar lá e fechar e trancar? Então, eles não sabem dessas informações, eles não sabem dos seus direitos. E por vezes até não sabem fazer a leitura. Então, a gente, enquanto voluntário, a gente pode acessar essas informações, acessar esse conhecimento, e aí a gente consegue levar o que de mais precioso tem para mim, que é as informações. Então, a gente se munir de informação, se munir de conhecimento é super importante para que a gente consiga ser mais assertivo e cada vez mais aliado da causa. E, por fim, para quem nunca conversou com uma pessoa em situação de rua, é a primeira vez, não sabe direito como é que é o cenário e tudo mais, a gente fez 5 episódios, é uma websérie com a Eliana Toscano. Ela é ali uma pessoa em situação de rua, uma mulher, traz uma visão também feminina das ruas, e ela conta um pouco de como é. E ela é uma pessoa que ela fala que a rua acolheu ela, porque a família não acolheu, ninguém acolheu. Então ela traz que a rua foi o melhor lugar para ela. E para a gente entender assim que, poxa, nossa, melhor lugar a rua. Ela falava, eu não queria sair, porque ali eu me sentia bem, me sentia acolhida. Gente, é entender que na casa dela, então, era tão difícil a ponto que a rua se tornou o melhor lugar. Então a gente começa a entender e interpretar isso, e aí a gente bate algumas pautas, sabe? Por exemplo, sobre a pobreza menstrual, ela conta que ela usava miolo de pão para usar como absorvente. A gente tem muitos relatos, muitas histórias e coisas que a gente nem imagina, porque estão muito longe da nossa realidade. Então, quando a gente se dispõe também a ouvir esse tipo de conteúdo, a gente começa a se aproximar um pouco mais dessa realidade, entender muito mais o outro também. E aí eu convido vocês a estarem por dentro e olhar ali com mais calma, com mais cautela.
esse tipo de conteúdo de informação. E agora, então, que a gente já passou, né, por quem nós somos, a gente já explicou nosso contexto, com quem a gente vai conversar, a gente vai explicar como a gente vai fazer isso. Que aí entra o Ivan, que vai explicar, então, a nossa logística do dia. Ivan, toca a bala. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Todo mundo aí já acordou nesse sabadão? Tem que acordar, já tem que ter... Espero que sim, né, gente? Então, se você tava tirando umas pescadas e uns cochilinhos, é hora de acordar, galera. Vamos lá. Quero trazer aqui para vocês algumas informações um pouquinho técnicas sobre o nosso evento, sobre como que a gente vai fazer toda a parte organizacional do nosso evento. E aí, no fim, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre aí para vocês levantarem a mão, tá bom? Começando aqui, aonde vai ser a nossa ação? A nossa ação vai ser na Casa Restaura-me. É um lugar ali no Brás, na rua Monsenhor de Andrade, número 746. Eu vou abrir aqui para vocês rápido. Então, a rua Monsenhor de Andrade é esse espaço aqui, perfeito. Ela fica ali perto da Feirinha da Madrugada. O pessoal que gosta de fazer suas comprinhas no Brás deve conhecer ali um pouco a região. Ela fica na rua da CETEC aqui. Deixa só, gente. Galera, como que vai ser a nossa atuação no dia, tá? Então, assim, a gente tem um horário previsto para atuar e como a Paty trouxe, é muito importante que a gente se comprometa com esses horários. Por quê? A gente está lidando com uma população em vulnerabilidade, é uma população que está fora da nossa realidade. A Paty trouxe isso aqui, é por isso que a gente faz toda essa apresentação para vocês, porque a gente precisa compreender alguns cenários, tá? Então, horário é extremamente importante. Se a gente fala para eles que a porta vai abrir 9 horas da manhã, dá 8h58, se a gente não está lá na porta, abrindo a porta, gera uma certa complicação. Eles ficam aflitos, com medo de, e se eu entrar e já não tiver mais as coisas? Ou seja, é uma galera que está fora da nossa realidade, então a gente precisa ser compreensível com isso. Então por isso que a gente tem um horário das 7h30 da manhã às 16 horas, contemplando ali o evento principal. Então a gente pede para vocês que vocês cheguem no horário, se programem para chegar às 7h30, porque a gente vai ter o nosso tempinho ali de vocês se organizarem, a gente já vai passar por essa parte do que vocês vão fazer, do passo que vocês vão fazer, mas a gente precisa muito que esse horário ele seja um horário de compromisso. 7h30 da manhã, vocês estarem no Brás, lá na Casa Restaura-me. Para a gente é muito importante, para que todo o evento ocorra da melhor forma possível e para que a gente não tenha atrasos. Porque é isso, vocês voluntários fazem parte do conjunto de serviços. Se atrasa todo o nosso time de voluntário, a gente vai atrasar almoço, abertura do portão, entrega. Ou seja, vira um caos para todo mundo e tudo se bagunça, tá? Então a gente precisa muito desse compromisso. Não só de evento, a gente precisa sempre de mão para desmontagem das ações. Então a gente conta com vocês para a desmontagem. O evento só acaba quando a gente desmonta, né? É que nem festa em casa. A festa só acaba depois que a gente desmonta tudo e limpa tudo. Então é muito importante para a gente que vocês ajudem na desmontagem. E aí tem um fator. Se a gente tem 200 pessoas ajudando na desmontagem, é muito melhor. Por quê? Se cada um pega um pouquinho, não pesa para ninguém. Então é ruim se ficar poucos fazendo todo o processo. Peraí, conectando. Fica ruim se poucos fazem, porque fica sobrecarregado para aqueles que ficaram. Então a gente sempre pede também esse carinho, esse cuidado. A gente sabe que é um dia cheio, é um dia que está todo mundo já um pouco cansado, mas é isso. Se todo mundo se ajudar, também alivia esse ponto no final do evento, tá? E aí o horário dos eventos para os assistidos, então, é das 10 às 16. Mas lembrando, gente, não é porque a gente vai abrir as portas às 10 horas da manhã que não tem muita coisa para acontecer das 7h30 até as 10, tá bom? Ivan, só Perfeito. mostra a entrada dos voluntários, a entrada dos assistidos. Isso. Por favor. Importante, gente, desculpa, falha minha. Se vocês olharem aqui... Porque, enfim, a gente já está indo para o final, mas é legal vocês já irem anotando e a gente se comprometer a também terminar no horário que a gente previu ali. Voltamos. Não sei quem vai ser o editor desse vídeo, mas ele vai ter um probleminha, viu? Depois você me acerta com ele.
Vamos lá, gente. A gente tem 3 entradinhas aqui, só para vocês estarem cientes. É uma casa um pouco germinada com estacionamento que a gente utiliza para fazer os nossos eventos, tá? Então, se vocês olharem à esquerda, onde está esse ponto verde aqui, né, na tela, aqui onde nós temos esse ponto verde, é a entrada dos nossos assistidos. É por aqui que eles irão entrar. Se vocês olharem à esquerda, onde tem o amarelo aqui, que tem esse portãozão gigante, vai ser a saída do evento. É nesse espaço que o nosso evento vai acontecer, tá? E se vocês olharem bem no meio, tem uma portinha que ela fica liberada para acesso somente dos voluntários. Então é por essa porta central que os voluntários irão acessar, tá? Então essa portinha bem aqui do meio, é uma portinha, um portãozinho de ferro, tá bom? Que nem a gente tem aí em casa às vezes. Beleza? Então, muito importante vocês terem noção. Vocês irão entrar por esse meiozinho aí, certo? Mas qualquer dúvida também, mandem mensagem pro seu líder ou mandem mensagem pra gente, que no dia lá a gente acha todo mundo, não tem problema, a gente se acha. Vamos lá. E quais são as atividades propostas pro dia? A gente tem algumas atividades que são bem-estar e cuidados pessoais. Então a gente leva todo aquele nosso suporte de corte de cabelo, alimentação, um pouco de diversão que todo mundo merece, que são os karaokês, os jogos, o palco. A gente tem a parte de comunicação tirando foto, o cafezinho que eles adoram, as orientações jurídicas e sociais, que, como a Paty trouxe aí, o nosso caso aí, é muito importante porque eles têm uma escutativa, é onde eles entendem qual que é a situação jurídica deles hoje, que é muito importante, e a gente tem um dia cheio de diversão para eles e cheio de acesso a muita coisa bacana. Saúde, onde a gente vai ter um atendimento médico com um pouco de clínica geral, dando algumas orientações, talvez fazendo alguns encaminhamentos, e alguns testes rápidos, que é muito importante para essa galera, principalmente testes de STs. Então, a gente tem não só de Covid e tudo mais, mas a gente também tem os testes de STs que são muito bacanas. E a gente também tem todas as nossas doações. As doações de roupa, calçados, kit higiene, os medicamentos, que às vezes acabam rolando as doações de medicamentos, caso alguém precise de algum tratamento específico, os cobertores, as pipocas, o algodão doce, que eles amam, os algodão doce, é muito legal. E, gente, doação de muito amor. Eu acho que é a principal doação que a gente tem no Instituto Hillman, no Hillman Day, é a escuta, é o amor, é o carinho, é o abraço, é o acolhimento. Eu acho que a gente acaba indo para fazer uma doação e quem acaba recebendo a doação maior é a gente. Então é absurdo assim que a gente vai com toda essa energia, com todos esses produtos para doar e a gente acaba recebendo coisas incríveis em troca. Então vamos de coração aberto. Um pouquinho do nosso mapa do evento, então se vocês observarem aqui, só para vocês se situarem um pouco melhor, essa entrada da casa é aquela entradinha verde que está na foto, depois a gente vai mandar a apresentação, vocês podem olhar. Essa entradinha aqui do meio é a entradinha dos voluntários, e aqui é a saída do evento, que é o nosso... o nosso estacionamento. Isso mesmo. A Paty tá me ajudando aqui, isso tá ótimo. Meio que meu teleprompter, gostei. Mímica tá funcionando. E aí aqui, o que a gente tem dentro da casa, tá? A Casa Restaura-me, para quem nunca foi lá, para quem não conhece, a Casa Restaura-me é uma casa de acolhimento. Então, a população daquela região, a população em situação de vulnerabilidade social, a população em situação de rua daquela região, já conhece a Casa Restaura-me, já tem um ecossistema dentro da casa inserido, tá? Então, dentro da casa, eles vão atender principalmente a parte de alimentação, eles têm livre acesso à casa, eles podem ficar no ambiente que eles quiserem, de livre escolha deles. E aí, a interligação entre a casa e o estacionamento é feito nessa partezinha aqui, e é através dela que o assistido ele vai acessar o nosso evento, e aí ele vai ter acesso a todo o outro conjunto de serviços que a gente tem. Então a loja, os médicos, os jogos, tudo que a gente for oferecer de serviço, ele vai estar inserido principalmente na parte do estacionamento. Então, se por algum motivo algum assistido perguntar para vocês, olha, mas eu quero saber onde fica tal coisa, onde está tal informação, geralmente vai estar na parte do estacionamento. A única coisa que fica na casa é a alimentação dos assistidos, que fica
em controle do pessoal da casa. Outra coisa muito importante que vai ficar ali na casa é o nosso almoço, claro, importante, né? O ranguinho do dia vai estar na casa também, que é onde fica essa região 6 aqui, é uma salinha separada para a gente almoçar. E os conjuntos 3 ali que vocês veem é o QG e o nosso estoque. Gente, muito importante, informação mega importante aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês chegarem no dia é se direcionar até o QG. Porque é no QG que vocês vão fazer o credenciamento de vocês, que é muito importante, muito, muito, muito importante. Todos aqui estão cadastrados no Simpla, mas a gente precisa confirmar o cadastro de vocês no dia do evento. A gente tem algumas questões de autorizações de imagem. Vocês vão pegar a etiquetinha com o nome de vocês. Lembra que a gente falou que o nome é uma coisa muito importante. Então vocês terão uma etiquetinha com o nome de vocês, certo? Onde vai ter um cafezinho. Então tem um cafezinho da manhã para receber todo mundo, porque 7h30 da manhã do domingo também, todo mundo é filho de Deus, a gente precisa de um cafezinho. Então a gente tem um cafezinho com os biscoitinhos. Então se direcionem ao QG. Esse é o primeiro ponto. Cheguei no lugar, para onde que eu vou? Para o QG. E através do QG, a gente vai fazer todo o seu início, o seu credenciamento, tudo que é a parte de prospecção inicial do evento, a gente vai fazer ali no QG, tá bom? E aí as diretrizes gerais que eu vou passar para vocês aqui, que são muito importantes, que os nossos assistidos, todos eles recebem uma pulseira. Vocês também irão receber uma pulseira, eu já falo sobre ela, mas todos os assistidos recebem uma pulseira. É através da pulseira que a gente controla mais ou menos quantas pessoas que tem no evento. Então a gente começa da verde, partindo para azul, laranja, amarelo, dourada, rosa e vermelho. Cada uma conta 100, então a gente tem uma expectativa de que a gente vai atender cerca de 800 pessoas nesse evento. Geralmente é o que a gente atende lá na casa, de 450 a 800 pessoas, é gente pra caramba, mas aí a gente controla eles através da pulseira, tá? Então, o acesso aos serviços, alguns serviços e tudo mais, é direcionado pela pulseira, tá bom? A pulseira que indica que essa pessoa, ela passou pela entrada, ela pegou a pulseirinha dela, ela fez o cadastro dela na entrada, ela tá a fazer parte do evento ali e tudo mais, tá? E se uma pessoa não tiver pulseira e tudo mais, tenta orientar ela para ir para a entrada, para ela pegar a pulseira dela, para a gente poder ter uma organização ali do evento, beleza? Mas provavelmente não vai passar, gente, para a parte do estacionamento sem a pulseira. Perfeito? E uma coisa muito importante se vocês verem pessoas de pulseira branca, principalmente a galera que vai estar em setores com fila, como loja, algodão doce, que vira uma fila gigante que todo mundo quer algodão doce, kit higiene, setores que demandam uma grande fila e até mesmo entrada e saída, as pessoas de pulseira branca têm acesso preferencial a essas áreas. Então, elas têm um acesso separado, elas podem furar a fila, porque elas são pessoas preferenciais. Perfeito? E aí a gente também tem esse ponto para a galera que vai ficar na entrada. Obviamente que o líder da entrada, o líder da saída, o Guto, o Marcelo, eles vão tratar com vocês voluntários que ficarão na parte da entrada, mas é bom todos saberem que quando a gente aloca vocês a entrada, existe um select para as pessoas pegarem a pulseira branca, senão todo mundo vai pegar a pulseira branca e a gente já teve problemas com isso em outros eventos. Então, é literalmente pessoas idosas, pessoas com criança, pessoas com muleta, alguns andam com dificuldade, pessoas com cadeiras de roda que às vezes acessam o evento. Então, literalmente um acesso preferencial. Se a pessoa não é um acesso preferencial, ela acessa com a pulseira padrão. Tá bom? Aí vem argumentando, mas eu sou preferencial. Ó, se passou pela entrada e não colocaram a pulseira, a gente está considerando o que está na pulseira. Mas é uma pulseira. Então volta lá no credenciamento, lá na entrada, para poder conversar, porque não é com vocês. Porque aí o setor da entrada vai estar direcionado, orientado, para poder distinguir o que é o quê. Então, já passou, não é com vocês. Vocês partem do princípio da informação do fato. O fato é a pulseira que já está lá dada. A pulseirinha, isso aí. E tem até um ponto que às vezes eles têm duas pessoas, que é uma pessoa preferencial e uma pessoa não preferencial que está ajudando, ou a carregar, ou alguma coisa assim. Essa pessoa recebe uma pulseira normal, mas ela vai acessar junto com a pessoa porque ela tá ali junto, né? Faz parte do métier. Mas aí é compreensão e análise do ecossistema, mas vocês vão compreender, tá? Seguindo um pouco aqui,
que eu já passei para vocês, que é um pouco do que vocês vão fazer quando vocês chegarem no evento, que é pra vocês verem como é importante essa informação, hein, gente? Então, primeira coisa, chegar no evento, procure o nosso QG, vocês vão retirar o kit de vocês, o bracelete com a cor do serviço de vocês, o colete que vocês irão utilizar, etiqueta com nome e tudo mais. E a coisa final que vocês vão fazer, depois de passar por todo o cadastro do QG, é procurar o líder de vocês. O líder de vocês é o ponto focal para que vocês se entendam dentro do evento. Tá? É ele que vai ter todas as informações sobre o serviço de vocês, sobre como vai funcionar, sobre como não vai funcionar. É ele que vai gerenciar o almoço, é ele que vai se apresentar, é ele que vai mostrar todo o ecossistema que ele está pensando para vocês, tá bom? Então é muito importante vocês conhecerem o líder de vocês. Ivan, como que a gente vai conhecer o líder de vocês? Logo na segunda-feira, vocês vão ter um grupo junto com o líder de vocês, é um grupo no WhatsApp, com o número que vocês passaram pra gente. Então vai estar você e o líder de vocês nesse grupo aí, perfeito? Pro setor que vocês foram direcionados. O líder vai se apresentar, vai combinar com vocês, onde vocês vão se encontrar e tudo mais. Chegou no dia, manda uma mensagem no grupo pro seu líder, se você tá atrasado, se você tá chegando no horário. Gente, ninguém é atrasado, né? Ninguém vai mandar essa Pelo amor mensagem. de Deus, não quero essa mensagem. Não, Eu não quero. quero receber. Tô chegando adiantado, posso ajudar aqui. A gente vai estar lá cedo, tal. Enfim, A gente tá prefiro lá isso do que cedo. aquilo. Exato. Mas mantenha uma comunicação com o líder de vocês. Se vocês sentirem qualquer dificuldade, qualquer problema, eu não estou entendendo a informação, ainda não sei exatamente quem é meu líder, eu quero uma foto bonita do meu líder para colocar de pôster do fundo do meu WhatsApp. Gente, peçam, a gente está aqui para ter uma comunicação efetiva com vocês. Mas se faltar alguma coisa, mandem pra gente, a gente tá aqui para atender essa demanda de vocês, tá? Então no dia, esse é o circuito de vocês. Procura o QG, retira seu kit, toma um cafezinho, que é óbvio, super necessário nessa hora da manhã, e depois procure o líder de vocês. Combinem com o líder de vocês onde vocês vão se encontrar, se vai ser no serviço, se vai ser lá no QG, mas combinem, tenham esses combinados, procurem o líder de vocês, perfeito? Continuando um pouquinho aqui, a gente vai ter o almoço dos voluntários, ele é sempre dividido em turnos, tá? E aí a gente tem um time específico para cuidar disso, que é o cuidado do voluntário. E o cuidado do voluntário, ele é responsável por distribuir as pulseirinhas que indicam quantos voluntários vão por horário de almoço, perfeito? E aí como que funciona? O horário de almoço do voluntário, ele abre às 11h30 da manhã e vai até às 2h30, perfeito? As pulseiras são entregues pro líder do setor e o líder do setor é responsável por liberar as etiquetas. Então a gente entrega as etiquetas conforme tem o número de pessoas dentro do setor, perfeito? Então, Pulseira, na né? loja. O que eu estava falando? Etiqueta. Desculpa, gente. A pulseira. A pulseira é entregue para o líder e o líder vai entregar para vocês essa pulseirinha nas cores que estão delimitadas aí, certo? De acordo com o que tem previsto no setor. Então, o setor de 10 pessoas, ele vai distribuir essas pulseiras de acordo que não defase o serviço prestado, certo? Coisas importantes. Se vocês olharem aí, a gente pode liberar 40 voluntários por vez, perfeito? Por dois motivos. Primeiro, motivo de espaço. O espaço não comporta mais do que isso, certo? E segundo, para o serviço não ficar sem ninguém. Terceira coisa, se vocês olharem, a gente tem uma divisão de um espaço por uma quantidade de pessoas, então a gente calcula que o almoço é em torno de 20 a 25 minutos, perfeito? A gente está numa condição de voluntário prestando um serviço no ecossistema. Então, o que a gente precisa? A gente precisa sair para almoçar, porque a gente precisa se cuidar, obviamente, sai, almoça, toma água, vai no banheiro, tudo mais, mas a gente precisa que esse momento termine e que a gente volte pro serviço, tá? Porque senão acontece muito da gente ter que liberar a segunda leva de pessoas
para almoçar, porque, óbvio, essas pessoas já estão com fome, já estão cansadas e tudo mais. A gente precisa liberar essas pessoas para almoçar, mas a gente não consegue, porque senão a gente fica sem gente no serviço. E aí a gente tem que fechar o serviço, porque senão a gente não consegue atender. E aí o assistido, ele fica com um incômodo. Então, é muito importante esse compromisso, a gente ir para o evento com esse compromisso. Ora, eu tenho o compromisso de que eu vou estar lá ajudando, apoiando e tudo mais. Então, o horário de almoço, eu sei que não é o ideal de 1 hora CLT padrão, mas a gente precisa muito desse compromisso de eu vou lá, almoço rapidinho, vou no banheiro, tomo minha água, dou uma respirada e volto para o meu setor, porque eu preciso ter esse ecossistema fechado. Então a gente prevê em torno de 20 a 25 minutos por horário de almoço, beleza? E aí a gente vai orientando. Ah, e muito importante também, às vezes a gente passa por um negócio e, putz, alguém está precisando de ajuda, né? Tô voltando do almoço e o cara fala, eu preciso de uma ajuda. Mas o seu líder tá lá, ele tá esperando você voltar. E aí se você para pra ir para outro serviço e não volta, o líder não sabe para onde você foi, porque é muita gente, são 200 voluntários que a gente está esperando, fora os assistidos. Então, toda vez que vocês forem fazer uma movimentação, avisem o líder de vocês. Saiu para almoçar, o líder vai estar ciente. A hora que vocês voltarem, se alguém, por algum motivo, pediu ajuda, volta para o seu setor, avisa o seu líder. Se ele tiver disponibilidade de te liberar, ele vai te liberar. Se não, o líder vai entrar em contato com o líder do outro setor para que ele possa entender a demanda, e aí a gente tem um ecossistema de liderança, de comunicação da liderança para entender a necessidade e alocar o voluntariado de forma ordenada. Então isso é muito importante. Saiu para o almoço, volta para o seu setor. Se alguém pediu ajuda por algum motivo, avisa o seu líder, porque senão a gente fica perdido. Perfeito? E aí, vamos às vestimentas do dia do Human Day. Tá? A liderança, ela vai estar com a camiseta laranja, padrão aqui do Instituto Human, a gente vai estar com a nossa camiseta laranja. Então, eu, Paty, o Ale vai estar no dia, os líderes dos seus setores, então, quando vocês conhecerem eles, eles estarão com essa camisetinha laranja, perfeito? E vocês, a gente sempre aconselha aí com uma camiseta branca, clara, tá? Um motivo, se tiver muito sol no dia também, vocês vão torrar menos, tá? E assim, camiseta padrão, sóbria, para a gente também identificar vocês de forma fácil, perfeito? Vocês terão também que utilizar o colete ao longo do dia, tá? Posso trazer uma observação? Claro. Na nossa inscrição, a gente tem algumas opções. A última opção, a pessoa tinha direito a uma camiseta personalizada, que é com o novo logo ali, que tá laranjinha. Então, aquela pessoa, ela pode utilizar apenas a camiseta. As outras pessoas, se tiverem camisetas do Instituto, as antigas, as edições anteriores, pode ir também. Mas, assim, para a gente poder deixar todo mundo, para a gente poder encontrar todo mundo muito mais fácil, no QG a gente entrega o colete amarelo. E aí a gente fica fácil de encontrar, porque um assistido pode estar com uma camiseta branca, é mais difícil da gente encontrar. Então, quando está com a camiseta, né, da ação, que é aquela do Human, ou com o colete, a gente consegue identificar muito mais fácil. Essa outra tem ainda voluntário atrás, então fica fácil da gente encontrar. E além disso, a gente tem ainda o bracelete da cor do serviço. Então, o bracelete, por exemplo, o setor da loja é amarelo. O setor da comunicação de fotografia é preto. É um bracelete, um TNT amarrado no seu braço que a gente consegue identificar. Então, tudo isso é para identificação. Camiseta não é para ficar bonito. Ele aparece aqui, ó, inclusive, tá? É um TNTzinho assim, ó, tá, gente? Que essa da Verônica, por exemplo, da área da beleza. Aqui, então, tudo é para facilitar a nossa... porque o colete amarelo não é bonito. Gente, é tudo para facilitar a visualização de vocês, tá? Que a gente encontre vocês mais fácil. É isso. E que vocês se encontrem também, né? Precisa de ajuda, alguma coisa que vocês se encontrem, tá? Perfeito. Agora, com que roupa que eu vou, além da camiseta, pro dia do evento? Gente, lembrando, a gente vai estar num evento social, onde a gente vai estar andando para todos os lugares, correndo para lá e para cá, fazendo 1 milhão de coisas, carregando coisas pesadas, talvez. Então, assim, tênis confortável, muito confortável. A nível de segurança, não só de você perder, não só de acontecer alguma coisa, mas a nível de segurança física mesmo, evitem usar brincos, colares. Perdão, gente. Evitem de vocês usarem. Que
cliquei aqui e saiu um áudio. Evitem vocês usarem de brincos, colares, adereços, pulseiras, anéis. Evitem também anéis, tá? Querendo ou não, o anel a gente vai ter estruturas metálicas, a gente vai ter outro tipo de estrutura, anel pode prender. Não queiram ver acidentes de anéis que prendam em lugares, tá arrebentando. Então, evitem acessórios, tá? Que possam gerar complicações no dia, tá bom? Evitem usar também perfumes fortes. A gente não sabe se a gente vai estar lidando com alguém alérgico, com alguém com um pouco de sensibilidade e tudo mais, então evitem usar perfumes fortes no dia. Cabelos, mulheres e homens de cabelos muito grandes, se possível prendam o cabelo, venham com coque, venham com rabo de cavalo, alguma coisa assim, para prender o cabelo, tá? Bonés, super bem-vindos. Se você quiser usar um boné por conta do sol, por conta de alguma coisa, bonés, super bem-vindos, tudo certo, perfeito. E uma das informações mais importantes é que a gente não tem lugar para guardar bolsas e mochilas, tá? Então, assim, isso é muito importante. Então, vá com pouca coisa no dia. É um dia literalmente de muito trabalho e de muita atenção no que a gente está fazendo. Então, evitem levar grandes coisas. Levem uma pochetinha, uma bolsinha. Quem quiser, a gente tem a nossa pochete na loja. Temos, Patrícia, a pochete na loja? Temos, a gente tem Temos pochetes. pochete. Gente, todo o valor é revertido para as ações. Muito legal. Se você não tem Todo, por favor. pochete, já leva a sacolinha, Já. depois passa tudo para pochete e fica lá com a pochete do Instituto. Isso. A gente tem a nossa pochetezinha do Instituto. Então, gente, muita atenção também com seus pertences. É muito importante o pertence de vocês. Ele é de responsabilidade de vocês. Então, cuidado. Não levem grandes bolsas, grandes coisas, porque a gente não tem onde guardar. Calçados, vão com calçado confortável. Roupa, vão com roupas confortáveis. Calça, por favor, sempre calça, porque como eu falei, a gente vai estar em um ambiente um pouco complexo, então calça, de preferência calça jeans ou calça de sarja, que são calças um pouco mais grossas, então vai aguentar o baque ali do dia, perfeito? Então a gente conta com vocês nesse cuidado também com vocês, na hora de se preparar para ir para o evento, tá? Que a gente está pensando em vocês nesses quesitos. Bom, então gente, a gente precisa muito de ajuda. Esse é um dos momentos mais importantes dessa reunião. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Por quê? A nossa pré-ação, ela sempre acontece. A ação a gente não monta ela no dia. A gente monta ela sempre no dia anterior. Então a gente tem a pré-ação no dia 31/5, que é o sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. E é nessa pré-ação que a gente faz tudo. A gente separa a cadeira, a gente separa a mesa, a gente monta a estrutura de andames. Então você que tem habilidades, é do CrossFit, é aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã para malhar, para pegar academia. Mas também pode ser tipo eu, que é sedentária, não tem tanta mas tem vontade, daí carrega uma caixinha por vez. Também pode ser, também pode ser. Pode ser, a gente está aceitando. Então a gente aceita todos. Que possam ajudar a gente na pré-montagem do dia do evento. Na pré-montagem, a gente pede para vocês que avisem a gente que vocês vão fazer parte da pré-montagem, porque a gente divide os times. Porque um time fica na Casa Restaura-me e um time fica no nosso estoque, organizando as coisas, levando para o caminhão, depositando as coisas no caminhão. Mas a gente precisa mega dessa ajuda na pré-montagem, assim como a gente precisa de ajuda na desmontagem, tá bom? Outras coisas que a gente precisa: cabeleireiros. Então, se você tem aquele amigo, aquela amiga que é cabeleireiro, que gosta e tudo mais, ou que tem uma rede de amigos cabeleireiros, passe o contato do Instituto Hillman, passe as nossas informações do evento. A gente manda para vocês depois lá no grupo uma cartilha pedindo que vocês podem postar no Instagram de vocês, postar no grupo de vocês, porque a gente está precisando de voluntários cabeleireiros e fotógrafos. Tá? Então, cabeleireiros e fotógrafos, por que a gente faz essa demanda muito específica? Porque são pessoas técnicas. Não dá para, né, embora eu seja filho de cabeleireiro, se eu for cortar um cabelo, Jesus amado, é melhor rapa careca. Não dá certo. Então a gente pede esse carinho de vocês, se vocês estiverem na rede de contatos, na rede de conhecimento de vocês, fotógrafos e cabeleireiros, mande pra gente poder fazer o credenciamento específico dessas pessoas para eles poderem colaborar com a gente no dia, tá bom? Voluntariado geral, a gente também precisa. E eu vou Pode até falar. trazer... Gente, eu queria agradecer muito a movimentação de
todos vocês que estão divulgando as vagas, porque, assim, a gente teve uma crescente muito grande nessas 2 últimas semanas. A gente vem conseguindo bater meta atrás de meta. E aí, agora, só para nortear vocês também sobre as informações de como a gente está, fresquinha, tá? Porque eu acabei de abrir aqui o nosso link para poder passar a informação certa. Ó, o que a gente coloca aqui que a gente precisa para essa ação? Geralmente, a gente abre vaga para 200 pessoas. Por quê? A gente entende que 30% vão faltar. E aí, o quanto eu preciso mesmo são 140 pessoas. Então, assim, o que eu preciso de verdade são 140. Como a gente sabe que tem falta, eu ponho 200. Então, 140 é o que eu preciso. De 140, a gente está agora com 100 e... Eu tô agora com 100. Peraí que eu fechei. 115 pessoas. Eu tô com 115 pessoas. Então, hoje, eu preciso de eu preciso de 25 pessoas. De 25 pessoas para conseguir o número que a gente precisa. Depois, é claro que se a gente tiver falta, a gente vai ficar defasado em alguns setores. Mas entendam que a gente estava, até 2 semanas atrás, a gente estava com menos da metade desse número. E agora a gente conseguiu crescer a ponto de faltam 26 inscritos para essa ação, tá? No geral. E aí tem esses voluntários, né? Fotógrafos, a gente já teve uma galera se inscrevendo, mas ainda é bom a gente ter mais, porque a gente sabe que vai faltar. Cabeleireiro precisa muito, ainda tá ali, né? A gente tá tentando. Mas saibam que a gente tá mais perto do que, né, do que a gente imaginava ali, que teve um aumento e a gente vai abrir exceção para a galera ainda ir se inscrevendo durante essa semana, até tipo quarta-feira, eu acho que é o dia limite para se inscrever. Então a gente tentar dar um gás para pedir para a galera entrar, porque a gente ainda falta, tipo, falta mesmo, sabe? A gente está com 115 e o confortável é 140, então, tipo, 25 pessoas é gente, tá? E aí, depois entendendo que vai ter falta, galera, vamos divulgar ao máximo. Então, pedir isso para vocês. E sobre as roupas masculinas, a gente tá com roupas masculinas, mas a gente está abrindo, a gente não tinha solicitado antes, mas a gente está abrindo para vocês também, se tiverem roupa, levarem no dia da ação mesmo, ou na pré-ação, enfim, roupas para doação, principalmente masculinas. E a gente tem um fator que agora a gente estava fazendo, né? A gente vem essa semana passada, final de semana, hoje mesmo, depois desse treinamento, eu vou estar indo no estoque, porque a gente está nessa organização, existe uma pré-organização muito grande. E aí, a gente estava olhando que a gente está com muita falta de calçados. Calçados masculinos, a gente, tá muito baixo. Assim, acho que a gente vai ter uma leva e depois a gente não vai conseguir. A gente estava focando muito em roupa. Então, assim, calçado masculino, chinelo, sabe? Chinelo, tênis. É difícil da gente conseguir doação. Se vocês tiverem também para levar no dia, a gente agradece pra caramba. E eu acho que de recado, né, Ivan, era isso. Aí passa pro lado mais uma. Aí mais o outro. Peraí. Quem não conhece o Rio Mandei, gente, só para ficar claro, volta um pouquinho nessas imagens mesmo de cor. Ó, é esse colorido, é esse cuidado, sabe? É esse tipo de entrega que a gente fala. Então, ali é a nossa loja de roupas, é com esses tecidos coloridos, é o algodão, é a organização, é os líderes com a mesma cor. Esse é o nosso cuidado, é o que a gente quer levar. E aí, para quem também, aí do lado é só o nosso, é o nosso site. Quem quiser também ali pode passar para o lado. É o nosso QR Code do site. Mas, gente, assim, de recados gerais, era isso. E só para ficar claro, tá? Eu tô esperando até segunda-feira para poder encaminhar para vocês onde vai ficar cada um no setor, porque a gente está esperando que as pessoas se inscrevam mais, para a gente ficar mais confortável. Porque às vezes eu coloco, você na cozinha, porque tá com muita falta de vontade na cozinha, aí depois se inscreve um chefe. Poxa, né? Claro que o chefe era melhor para estar na cozinha, e depois eu tenho que realocar. Então, eu estou segurando até segunda para a gente ter o máximo possível de inscrições, e aí eu vou trabalhar com aquilo, e depois quem vai entrando, a gente vai realocando. Mas só para vocês entenderem esse ponto. E aí, assim, eu vou mandar no grupo a lista, ela tá em ordem alfabética, e ela tá teu nome e o teu setor. Aí, depois tem uma outra lista dos subgrupos. Na comunidade que vocês estão, todo mundo já está na comunidade. E aí, lá, a gente vai criar subgrupos com as cores e com os títulos dos grupos. Então, vai ter lá cabeleireiro, loja, recepção, vai estar todos os grupos lá. E aí vai ter os links. Então, você, como voluntário, vê teu nome e clica e já entra no grupo.
Porque se você não fizer isso, depois o seu líder vai ter todo um trabalho de ter que encontrar um. É muito mais fácil você encontrar um grupo do que o líder encontrar 10 para o grupo deles, entendeu? É muito mais trabalhoso para nós. Então, já começa aí a função do voluntário. Gente, olha no grupo, atenção, acha o seu subgrupo e entra nele, solicita, aí o líder vai liberar a entrada. Aí, não me liberou ainda. Calma, gente, o líder também tem que ficar liberando, ele não está sempre 24 horas à disposição. Mas quando ele tiver, assim que ele conseguir, ele vai liberar vocês. E não é para ficar entrando em todos os subgrupos, é só para entrar no subgrupo que tem seu nome. Então, essas informações são importantes. E lá na nossa comunidade no WhatsApp, já tem um subgrupo da pré-produção. Então, lá você já pode entrar também, porque depois a gente vai passar as informações da pré-produção do dia 31. Eu vou abrir, a gente está, olha, dentro do horário, é um orgulho. Eu vou abrir agora para dúvidas, galera, porque a nossa apresentação era isso. E aí depois já vão se preparando, porque vou querer foto de geral aparecendo, hein? Já deu a hora, né, gente? Tem que sair, por 11 favor. horas, Isso. já está todo mundo já acordando. Perfeito. E aí eu vou trazer aqui já uma pergunta da Ana Paula, que ela mandou aqui no chat para nós, perguntando se acha que é um problema ir de carro. Gente, a gente sempre indica ir de metrô, porque Brás sempre causa, é sempre uma loucura. Então, se você for de metrô, é um pouco mais fácil e é perto, né, Ivan? Quantos minutos, você lembra? É perto, eu não lembro, mas acho que dá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos assim. É bem rápido e assim, gente, a gente tem a nossa ação no domingo. O Brás tem a feirinha da madrugada, de sábado para domingo, querendo ou não. Então, tipo assim... Até perto do evento, tem coisa acontecendo. Ainda tem coisa acontecendo, entendeu? Denise, eu acho sempre mais interessante nos seus grupos, tanto individuais quanto no grupo geral, a galera vai montando grupinhos. Vou chegar no metrô 7h30. Então aí se junta um grupinho de voluntários e vão até o local. Eu prefiro também. Ir de Uber é super possível, tá? Ir de Uber é super possível. Então a galera que tiver medo, dá para ir de Uber. Pode falar, Paty. Mas também, se quiser ir de carro, agora foi feito um shopping muito grande da Feira da Madrugada. Depois eu vou mandar o endereço para vocês. E esse shopping é tipo ele tem uma saída do lado quase ali da rua que a gente vai estar. Cai na frente da ETEC. Então, também dá para estacionar o carro lá. Eu depois tenho até os valores, tem até um videozinho explicando. E aí a única questão é que esse estacionamento fecha às 4 horas da tarde. E aí, se você for ficar na desmontagem, então você vai ter que sair da ação, ir lá, pegar teu carro, e aí já vai estar a rua, às 4 horas da tarde, a rua já está vazia, porque o Brás, ele esvazia, e aí fica tudo vazio. Aí dá para você colocar o seu carro na rua mesmo ali, que dá super para estacionar. Mas você tem que saber que você vai ter que tirar o seu carro às 4 horas para colocar. E é o estacionamento mais próximo, enfim. Quase todos fecham mais ou menos esse horário. Então tem essa questão. Mas dá para ir também. Eu mesmo, né, vou, porque tenho as coisas para levar para vocês de estrutura. Sim. Eu coloco meu carro lá e depois tiro e coloco na rua e é tranquilo, já faço isso há algum tempo. Mas então, assim, gente, é tudo uma problemática logística. Assim, ideal mesmo é metrô ou Uber. Carro a gente sabe que tem toda uma questão de praticidade para quem vem de mais longe e tudo mais, mas o Uber e o metrô, nesse caso, eles são um pouco mais assertivos. A Rayane perguntou aqui sobre a questão da alimentação. Para quem esteve com a gente no Fest do ano passado, a gente teve uma intercorrência com a alimentação, mas o Fest para rua ele é um evento muito maior. A gente pretende atingir 2, 3 mil pessoas no dia. Então a gente teve uma outra logística de alimentação. Esse ano, já pensando nisso, a própria casa vai fazer a alimentação dos assistidos. Toda a gerência da alimentação é pela própria casa que já faz isso, né? E também considerando uma questão de que a demanda do ano passado era muito maior. Só de voluntários que a gente tinha 300 voluntários, 400 voluntários. Então era muito maior, né? Então esse ano, pela questão de ser mais reduzidinho, tá no ecossistema da casa, ser o Rio Mandei, a própria casa assumiu essa logística, então a alimentação é por conta deles. Beleza? Tanto a nossa quanto a deles. Com alguns itens, mas é isso. A preocupação
nossa em relação. Eles já sabem, já tem todos os equipamentos, então a gente fica muito mais tranquilo. Eu vi aqui que o Gustavo trouxe em relação aos medicamentos. A gente tem parceria com os médicos do mundo, e aí é por lá que a gente tem os nossos médicos, enfim. Tá super. É só para até um spoiler, gente. A gente tá com bastante. O diálogo com eles está sendo um pouco desafiador, porque eles estão com uma ação em um outro local e eles estão com falta de coordenador, os médicos. E a gente está até entendendo se a ação vai acontecer ainda assim pelos médicos do mundo ou se a gente vai pegar médicos independentes e fazer uma organização nossa com a nossa líder, que é médica, para esse setor. Então, talvez não seja pelos médicos do mundo, talvez sejam só com os nossos médicos, e aí a gente vai ter que buscar depois por médicos, vai ter que ser uma chamada, assim, tipo, quem conhece médicos que toparia ajudar, mas a gente ainda está esperando o retorno deles, então saibam disso. Mas eles têm essa doação, essa questão de doar, fazer receituário, e aí se a gente tem um medicamento, a gente já entrega no dia. Se for os médicos do mundo, a gente já, você consegue conversar com eles, eu passo com certeza o contato, você pode me chamar mesmo, Gustavo, no privado, e aí eu te encaminho o contato do próprio André, que é o líder ali dos médicos do mundo, e aí vocês negociam, porque mesmo que não seja com a gente, se for com a gente não vai entregar medicação, só se for com eles. E aí eles já fazem, você doa e eles já fazem depois essa repasse para nós, enfim, para onde eles mais precisam. Não sei se ficou claro, eu te passo o contato e você conversa com ele especial, que ele sabe de tudo e ele é um médico. Só para fechar. Gente, se a gente tem mais alguma dúvida aqui? Dá tempo ainda de mais uma duvidazinha, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa, de qualquer É a primeira vez que dá tempo, hein, gente? Aproveita. Raro. Isso é raro. De qualquer maneira, a gente vai estar sempre à disposição no grupo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham ali, a gente também está à disposição. Sim, Aninha, pode falar, trazer. Ana. Oi, gente, bom dia. Desculpa, sobre a camiseta, então quem fez a inscrição que tinha a camiseta inclusa, pega ali no dia, é isso? E usa ela mesma. Isso, é isso mesmo. Beleza, tá bom? isso mesmo. Obrigada. A descrição vai ser no grupo do WhatsApp. Segunda é a descrição que vamos fazer. Tá. Gente, isso. A gente vai mandar no grupo do WhatsApp, provavelmente na segunda-feira à noite. É isso, provavelmente porque é toda uma organização nossa aqui do lado de cá de separar e tudo mais, é trabalhoso. Se a gente tiver muita inscrição, por exemplo, hoje, domingo, então talvez segunda ou terça-feira de manhã, entende? Porque é uma gestão nossa aqui interna e é trabalhoso, porque a gente olha um por um, a gente vai batendo os perfis. Mas quando a gente tiver, a gente vai encaminhar para vocês no grupo essa lista. Você vai olhar seu nome e vai olhar o setor que você está. E depois você entra no subgrupo respectivo, né? Em relação às cargas horárias, gente, na inscrição fica claro, né? A gente conta com vocês das 7h30 às 4, que a gente coloca na inscrição do Simpla, então não tem período da manhã, período integral. Para essa edição, é um único horário, das 7h30 às 4, lembrando que até às 5h30 a gente tem a desmontagem, que quem puder ficar nos ajuda demais, assim, a gente realmente reforça, porque imagina que a gente da liderança e da liderança geral... Entendeu? Mas, por exemplo, no celular... Vou tirar o Ivan. Boa. Desculpa, gente. Imagina. A gente que está na liderança e na produção geral, a gente já está... hoje eu vou estar lá no estoque. No domingo também eu vou trabalhar. Aí, no dia do evento em si, no dia 30 eu vou estar lá no estoque, no dia 31 eu vou estar no estoque, e no dia da ação a gente chega tipo 5 da manhã. Então, imagina que a gente está super cansado fazendo tudo acontecer, assim. Então, no dia, a gente conta muito com os voluntários para serem esse suporte. Porque enquanto a gente está com as nossas baterias, né, ali, lutando para entregar o nosso melhor, vocês estão com toda a energia de eu vou fazer aquele dia acontecer. Então, se vocês conseguirem ficar até o final conosco, ajuda demais mesmo. Passar o link para se inscrever. Obrigado, José, por já ter encaminhado Simpla. Mas a gente vai mandar para vocês no grupo uma chamadinha. Acho que a Paty já até tem pronta, não tem, Paty? A chamadinha? A gente vai mandar para vocês também. Postem no Instagram, gente. A gente tá aceitando. É assim, gente. A gente é democrático, viu? Aquela tia, aquele tio, aquela prima que tá sem fazer nada. Gente, nessa edição, meu pai, minha mãe, tá meu namorado. Estão aqui na reunião, inclusive. Minhas duas tias, meus primos, eles vão participar.
Gente, só aqui da minha rede dá umas 10 pessoas. Então é isso, se cada um de nós juntar a nossa rede, já ajuda muito, sabe? Sim, como eu tinha trazido, em relação às doações, pode levar, tanto na pré-produção quanto no dia, a gente está recebendo, aí é só levar no nosso estoque mesmo, que a gente vai estar lá fazendo a triagem, a separação também no dia. Chama todo mundo, galera. Chama até papagaio, tá bom, Matheus? Obrigada. Vim pelo Grupo Sol. Ai, o Edu é um querido. Vai ser um prazer, José. Obrigada também por estar aqui com a gente. A gente tem muitos parceiros de várias outras ONGs. A gente agradece muito aí a colaboração sempre do pessoal. E, gente, vamos abrindo as câmeras para